Bora testar um efeito comigo aqui no Bobbie Goods. Essa página aqui, eu manchei ela. E eu tava com preguiça de colorir esse quarto. Então, eu tive uma ideia de fazer tudo cinza, como se fosse um quarto com as luzes apagadas. E fazer aquele efeito de iluminação, fazer aquele... como se fosse tudo escuro. Testar aquele efeito. Então, bora testar ele comigo e vendo o que vai dar. Porque eu não tô confiando muito não. E as minhas canetas... E as minhas canetas também não estão no fim. Então, vamos ver se vai dar certo. E eu comecei fazendo a iluminação, porque depois que eu passei essa caneta cinza em tudo, não teria como, né, vir com o amarelo por cima. Então, eu fiz uma demarcação aí, como vocês podem ver com lápis, mas depois eu passei ela um pouco, porque a luz não fica só nessa região. Ela também bate, principalmente os objetos que estão mais longe, é só um fiozinho. Aí com o tempo eu fui mexendo mais um pouco na iluminação, passei uma outra camada, que eu acho que deixou também as sombras, porque ficar só um chapado, um amarelo chapado ficaria feio. E agora começou o caos, porque eu pintei, né, tudo com esse cinza. Vocês estão vendo um cinza bem bonito, inclusive. E ele começou a morrer no meio do caminho. Pelo menos deu para fazer a parte de cima com ele. Porque chegou aí no chão e ele simplesmente acabou. Aí eu usei o resto dele ali, peguei e molhei no álcool achando que ia dar certo, mas piorou. Começou, não sair nada lá. Ainda encharcar a folha, trabalhar passar os marcadores. E eu peguei um marcador mais escuro e passei no chão. Que arrependimento, porque eu não imaginei que fosse ficar tão escuro. Mas aí depois eu vim com a caneta zero e dei uma aliviada. Porque assim, vamos olhar pra pensar, teoricamente o chão seria mais escuro, né? Porque tava tendo menos luz, é um ambiente mais escuro. E os móveis que ficam mais altos, a cômoda, a cama, são mais iluminados. Mas eu acho que o desenho ficaria mais bonito se fosse tudo só nesse tom de cinza. Mas como ele acabou no meio do caminho, então, né, o chão ficou mais escuro. Depois eu fui fazendo algumas sombras para dar um melhor efeito pro desenho, uma melhor aparência. E até nesse momento, como o cinza morreu no meio do caminho, eu completei com outro. Vocês podem ver que a cômoda tá de duas cores. Mas no final a caneta voltou a funcionar e eu consertei. Graças a Deus, né? E o que eu imaginei, gente, nesse quarto escuro aí com essa luz acesa? O que pode aparecer nesse espelho aí, gente? Um fantasma, é claro, né? Esse quarto aí todo com a vela acesa, uma luz acesa, um gatinho bem dormindo. O que aparecia aí nesse espelho? Um fantasma, gente, um Bobbie Goods fantasma. Eu tentei fazer aquela cachorrinha mais peludinha do Bobbie Goods. E eu achei assim que eu ia ser igual a autora do Bobbie Goods, que ia desenhar assim, de primeira e acertar, mas eu vi que não é bem assim. O rostinho não é meu forte de fazer e nem as costas do Bobbie Goods. Eu acho que eu preciso treinar um pouco para desenhar Bobbie Goods. Mas no final eu fui reforçando a caneta e foi ficando mais bonitinho. Eu gostei do resultado. Não desse olho horroroso, né? Mas depois eu vi a proporção do olho do Bobbie Goods é mais baixo, a testinha é maior, que torna ele tão fofinho. E um erro que eu cometi foi colorir depois. Eu acho que estragou um pouco o desenho, colorir depois. Eu deveria ter feito o traço de lápis de cor não, lápis de escrever, colorido com lápis de cor e passado a caneta branca por último. Mas tudo bem, a gente vai aprendendo. Assim, a cachorrinha não ficou tão boa, mas ela tá deformada pelo espelho, gente. Ela é um espírito que apareceu no espelho, então ela tá um pouco deformada. Ali eu tava apagando aonde tinha borrado um pouco. E eu fiz uma iluminação nela, porque, gente, não é porque ela é um fantasma que não vai refletir luz nela, né? Claramente que vai. E eu acho que esse quarto é da Dálmata, porque eu vi uma ilustração, aquela ilustração do quarto, que tem uma cachorrinha no modelo dela. No caso é a Momô, né? Então eu acho que esse quarto é da Dálmata. Ela saiu pra brincar na chuva e o quarto dela ficou aí, com a luz acesa e a velhinha.
E agora os retoques finais, eu consegui corrigir a cor da cômoda. Espero que tenham gostado. Tchau!